que acontece quando um homem verdadeiramente homem, masculino, fala o que realmente pensa na sociedade? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Eu quero mostrar para você uma entrevista do Marco Antônio Costa, o Superman, o famoso Superman, que é um cara, pô, claramente shed, todo mundo reconhece ele como, inclusive o apelido do cara é Superman, porque ele parece o Henry Cavill, e ele não só tem uma postura masculina, como ele tem opiniões muito conservadoras, né, voltadas para a direita, e que a gente considera extremamente masculinas. Então, o que acontece quando um homem masculino se posiciona na sociedade? E a gente vai ver isso hoje. A loucura esquerdista, feministoide, que aparece quando um homem resolve se posicionar como homem e dar opiniões masculinas de um homem para melhorias na sociedade. Então eu quero que você preste atenção. A gente viu ontem um vídeo de um homem que é um chorume da sociedade, um bandido que foi preso e as mulheres idolatravam. Hoje a gente vai ver o extremo oposto. Um cara sério, honrado, digno, que, pô, você vai ver que até agora, pelo menos, a gente não vê os casos de corrupção, nem nada dele. Eu sei que ele tem opiniões polêmicas e políticas que o meu objetivo aqui não é fazer campanha política para ninguém. Eu não estou aqui defendendo o mandato dele, sacou? O meu objetivo aqui não é dizer votem nele. Não é isso que eu estou falando. Se você quiser votar nele, você pode. Mas eu estou querendo revelar uma coisa que a gente vê pouco na sociedade, que é um homem com cara de homem, tendo postura de homem e defendendo seus pontos de vista. E para você entender qual é a reação do lado de lá quando elas se deparam com isso, tá? Então, presta atenção, pega a tua pipoca aí, porque a gente vai ver um vídeo um pouco mais longo hoje. Eu vou tentar interromper o mínimo possível, mas eu vou comentar algumas coisas, porque as opiniões dele batem muito com a minha, nesse vídeo aqui. Ele tem outras opiniões que eu não concordo, mas na maioria desse vídeo que eu vou falar para você, que eu vou mostrar para você aqui, as opiniões bateram muito com as minhas. Então eu falei, pô, acho que vale a pena a gente reverberar um pouquinho, até quando eu só trago pessoas que eu discordo aqui no canal, né? Então eu quero trazer hoje um ponto de vista que eu concordo e o que eu posso acrescentar a essa visão de mundo. Beleza? Então já curte esse vídeo, que você já sabe que vai vir pedrada, e se você não está inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, que você me ajuda a fazer mais vídeo, a fazer um conteúdo melhor e trazer mais gente para o canal, beleza? Compartilha esse vídeo e bora para cima. E no final do vídeo eu vou falar uma palavra-chave que eu quero que você comente. Então fica até o final do vídeo para você comentar a palavra-chave aqui e eu saber que você me assistiu e você está comigo até o final, prestigiando esse vídeo e curtindo o meu trabalho, beleza? Se tiver, sugestões, quiser que eu faça um react específico de algum vídeo específico, me manda, ou então manda aqui embaixo nos comentários, ou então fala assim, pô, fala de tal coisa, eu quero também que você fale sobre isso, fale sobre aquilo, me manda comentários e sugestões de vídeos, pode ser aqui no comentário, ou pode ser lá no Instagram, me manda vídeo, reels, para eu poder comentar e trazer mais conteúdo que vocês querem ver minha opinião aqui no canal. Fechou? Então bora pra cima, com vocês, Marco Antônio Costa, o famoso Superman. Recentemente o senhor fez uma afirmação que não existe feminicídio. De mulher nenhuma mata um homem pro final de namoro. Então o senhor acha que machismo não existe, assim? O que o senhor faria de concreto como senador para isso? Número, revogar. Por exemplo, esse negócio de feminicídio atrapalha para você prender o vagabundo de verdade. O agressor de verdade. Quando o senhor faz essa afirmação, o senhor está contestando a legislação brasileira? Perfeito, e vou contestar sempre. Sempre que tipo. Já viu pra onde a gente vai, né? Já viu pra onde a gente vai. O cara já começou batendo no feminicídio. Gostei. Então, bora pra cima. Conceito de professor de sociologia, conceito da esquerda identitária, na lei, é que nem gênero. Eu só conheço o gênero literário. Você conhece outro, não? Eu conheço o gênero musical. O gênero musical também existe. Mas gênero humano não existe, não. Só tem sexo. Homem e mulher. Masculino e feminino. Só isso que tem. Eu acho que o senhor defende que deixa de existir. Eu acho não. Ninguém provou pra mim que tem outro gênero. Não, o senhor defende o feminicídio. Não, mesma coisa. Ninguém consegue provar pra mim o que O senhor é. defende que não existe no Código Penal a nomenclatura feminicídio. Claro. Óbvio. Se você quer punir vagabundo que mata mulher, você tem que colocar o cara na cadeia pra vida inteira. Fato. Você tem que acabar com saidinha. Você tem que dar o exemplo com uma legislação penal forte. O problema do Brasil é que o Senado Federal pode e deve fazer trabalho de fato de devolver
você se sente insegura hoje de andar na rua, você pode brigar com Brasília. Só que lá você vai estar brigando com o deputado federal baiano, com o deputado federal maranhense, com o deputado federal gaúcho. Nenhum deles está preocupado com o bem-estar do povo mineiro. Cada um está preocupado com o seu estado. Ou com seus interesses ideopatas, ou político-partidários, ou de cacique, ou de coronel. Agora, ou de mafioso, tá cheio de mafioso, bicheiro, vagabundo na política. Agora, nenhum deles está preocupado com a segurança do estado de Minas Gerais, da população de Minas Gerais. Mas eu não acho que tem uma Se você nomenclatura muda isso, com você esse permite nome. que cada estado consiga ser e usar essa questão como um atrativo para chamar as pessoas. Minas Gerais é mais seguro. Por quê? Porque a nossa Assembleia Legislativa votou para prisão de morte, para homicida, para estuprador. Eu não sabia que ele era mineiro, não. Ele não tem sotaque de mineiro. Ou então ele é paulistano, mas mora lá, né? Não sabia, não. Vagabundo. Agora não. O professor de sociologia vai e começa um trabalho cultural que dura 30 anos. Vários professores começam a culturar as classes discentes, os alunos das faculdades de direito, com um conceito que ninguém sabe explicar o que é. Porque ele envolve motivação do assassinato. Ninguém sabe dizer por que alguém matou alguém. Olha aí. Só preciso comigo o ato de matar alguém. Sensacional essa fala. Essa fala é muito boa, porque a gente vai tocar em coisas aqui que eu falo pouco, mas é muito importante e eu concordo plenamente com o Superman ali. Ele está dizendo basicamente que quando você diz assim, essa pessoa morreu pela motivação de ser o assassino dessa pessoa, a motivação dele não foi uma emoção que ele estava sentindo, alguma coisa violenta que ele sentiu de rompante na hora, ou uma vingança, uma psicopatia ou um descontrole emocional. Não. Ele matou porque ela era do sexo feminino. Mas por que esse cara não sai matando mulher na rua? Por que esse cara não sai assassinando pessoas do sexo feminino no trabalho dele, a mãe, a mulheres na rua aleatórias? Não, ninguém faz isso, né? Os caras que são assassinos de mulher, eles matam as próprias mulheres, né? Por quê? Porque isso é um crime passional. O cara tá vivendo uma situação que ele não aguentou, não teve emocional, não teve raciocínio nem emocional para conseguir controlar uma violência, e ele acaba fazendo uma violência irreparável. E esse cara ele tem que ser punido com pena de morte ou prisão perpétua. Ou castração química, no caso de um esfrufador, né? Então, a esquerda não quer isso. A esquerda quer que o bandido fique solto logo, né? Que ele tenha uma audiênciazinha de custódia, fique respondendo em liberdade e tal, não sei o quê. Mas ele não mata porque ela era uma mulher. E não deveria haver um agravante só porque ela é uma mulher. Um cara que matou, um assassino, ele deveria ficar preso pro resto da vida. Não importa se ele matou uma criança, um adulto, um homem, uma mulher, um velho, um trans, uma velha, a mãe, o tio, foda-se. Esse cara tem que ir preso pra sempre. Ele é uma porra de um assassino. Assassinos não podem ter vez na sociedade. É isso que ele está dizendo. Ah, não, mas se você matou uma mulher, você tem. Se você matou um homem, não. Talvez você matou um homem de boa, você não matou, entendeu? Essa é uma loucura, cara, que a gente vive. Veemência, com rigor. E se tem uma coisa que a gente não pode ficar é dependendo de outros estados e outros interesses alheios a Minas Gerais para trazer segurança jurídica e física para cá. Você não acha que a motivação já não é clara de gênero? Porque quando e a gente não um pode ficar homem... preso com essa questão. Mulher nenhuma mata um homem, só um instantinho, mulher nenhuma mata um homem no final de namoro. A gente não vê essas questões com tanta Mas você sabia que o número de visibilidade. homicídios de mulher. Pra começar, isso é uma falácia, tá? Mulher nenhuma mata homem com fim de namoro. Como que não? Aliás, as pessoas matam por motivações diversas. É comum pra cacete pessoas matarem pessoas quando, infelizmente, né, na nossa sociedade, ainda é comum homens matarem mulheres e mulheres matarem homens. Por quê? Por motivos diversos, minha senhora. Não nos cabe aqui ficar elencando motivações e dizer, se a motivação... E a única motivação, exceção, que é legítima defesa, já está prevista em lei. Então, o restante deveria ser crime cabal, penal, final. Esse cara foi preso
para sempre e acabou com a vida dele. Ele matou uma pessoa. Não importa se foi uma mulher ou não, entendeu? E se a mulher matou, ela também tem que ir presa. Mas a mulher, ela pode matar homem na nossa sociedade porque a pena é completamente diferente e muito mais branda, né? As mulheres, quando matam, elas esquartejam, elas assassinam pai, mãe, marido, não importa. Elas se casam na prisão, elas formam família, têm filhos, ficam soltas e estão vivendo aí em sociedade. Várias mulheres já estão soltas aí, que já fizeram coisas terríveis, entendeu? Que matam homens Olha a cidade, ó. quase parecido com o número de homicídios de homens que matam mulheres. Mas É. pela mesma motivação? Não, Porque o mas homem aí tá. mata, o homem violento, Mas a mulher, a gente pela tem sensação. Mas qual a importância? Entende? Qual a importância? Ah, mas o homem mata a mulher tanto quanto a mulher mata o homem. Ah, mas a motivação é diferente. Foda-se! Foda-se, minha senhora! Isso pouco importa. Mulheres estão matando homem tanto quanto homens estão matando mulheres. Porra! Ah, mas a motivação... Que motivação, minha senhora? Você acha que mulher é bicho santo? Que mulher não comete crime? Que mulher não tem vilania? Que não tem ódio? Que não odeia? Que não arquiteta o assassinato de homens? É lógico que sim. E eu digo mais, se você tem uma ideologia como o feminismo que vilaniza e tirania e menospreza o homem só pelo fato dele ser homem, é óbvio que a mulher que mata um homem vai matar um homem, né? Se ela for feminista, ela vai ter muito mais facilidade de matar um homem pelo fato dele ser homem, principalmente porque o feminismo desumaniza a masculinidade. Ah, ele era só um homem. Homem tem menos valor na sociedade. Superioridade, né? A motivação você nunca vai conseguir explicar sem generalizar. Você só consegue explicar a motivação por caso concreto e mesmo assim é difícil. A justiça penal tem dificuldade para fazer isso. Isso aí. A gente pega o resultado. Isso não é visível, não é uma questão estrutural? Não, visível? isso daí é sociologia. Estruturar o meu ovo. Estruturar o meu ovo. Essa balela de dizer que é estrutural é só para justificar o seu vitimismo, minha senhora. Extrema esquerda. Isso daí é que nem racismo estrutural. Isso. Quem Exato. remete essa ladainha é a pessoa mais racista do mundo. É aquela pessoa que, ao invés de enxergar outra pessoa na outra ponta conversando com você, enxerga a cor primeiro. Isso. Isso é coisa de racismo. Então Exato. o machismo não existe, assim. Sempre vai existir. Todas as vicissitudes e idiosincrasias da humanidade vão existir e tenham uma denominação específica para elas. Plau! Plau! No meio da cara. Essa resposta é muito boa. Todas as vicissitudes e idiosincrasias da humanidade sempre vão existir e sempre vai haver uma nomenclatura para elas. Que essa frase tem que virar um quadro, irmão. Puta que pariu. Bela frase. Bela frase. Todas as vicissitudes e idiosincrasias nefastas da humanidade vão sempre existir e vai se cunhar um nome para elas. É óbvio, vai se criar uma nomenclatura para elas. Pô, você pode chamar de machismo, de feminismo, de qualquer porra, mas o fato é, as pessoas estão se matando, entendeu? E as pessoas precisam de penas duras e não uma diferenciação de pena para dizer, a mulher matou, mas coitadinha, ela sofria muito no casamento, né? Ele era malvado com ela, ele fazia violência psicológica, ele quebrou um copo, logo valia a pena esquartejar e planejar o assassinato dele por 6 meses, esquartejar e espalhar o corpo dele pela cidade. Ah, coitadinha dela. Ter acumulação instrumentalizadas, colocadas na lei e fazem a gente repetir uma coisa que a gente não sabe o que é, e isso é típico da esquerda e da extrema esquerda, Boa. é um problema que eu estou apontando aqui. Me explica o que é gênero. Sexo só tem 2, homem Isso. e mulher. Que diabos é gênero? Gênero masculino, feminino? Não conheço. Não. Eu conheço gênero literário. Eu adoro obras de ficção científica. Eu amo todas elas. Adoro Tem gênero musical também, você esqueceu disso. o terror. Adoro filme, adoro drama, adoro filme, adoro romance no final da tarde para assistir no domingo. É isso que existe. Até onde eu sei na biologia tem 2 sexos. Isso aí. Qualquer outra coisa, inventaram e colocaram na lei. Quer dizer que a lei está certa? Os nazistas falavam a mesma coisa. E fizeram tudo isso para prender judeu, matar judeu. Esse negócio, gente, é muito interessante isso, né? O império da lei precisa ser resgatado. Perfeito? O que está acontecendo agora é uma deturpação disso. Está sendo colocado na lei uma série de aberturas interpretativas para juiz, promotor, delegado, desembargador, procurador de Estado, toda a galera que ocupa o sistema de justiça fazer o que bem entender. Isso aí. E o problema disso não é a brigazinha ideológica de feministas contra
Isso. Primeiro. Segundo, Ministério Público Ambiental, Ministério Público do Trabalho. Qualquer homem que repita a expressão feminicídio é feminista. Qualquer pessoa que repita essa expressão, ela é uma feminista incubada. Não existe feminicídio. As pessoas se matam e pronto, existe crime passional. Mas feminicídio não existe. A não ser que você queira assumir que existe masculinicídio. Se você assumir que existe racismo reverso, ou seja, racismo de negros contra brancos, e mulheres matando homens, porque só pelo fato dele ser um homem, aí beleza. Aí a gente pode discutir masculinicídio e feminicídio. E aí a gente bota lá, tem pena para masculinicídio e pena para feminicídio. Eu acredito que elas deveriam ser iguais, mas beleza. Aí a gente pode começar a conversar. Mas o problema não é esse. O problema é que você diz assim, só existe feminicídio. Quando a mulher mata um homem é porque o homem mereceu. É basicamente isso que você está me dizendo. É óbvio que isso é uma falácia e uma manipulação da narrativa para privilegiar um gênero. Perdão, um sexo. Não existe essa merda de gênero. A Justiça Federal estão recheados de ativistas que pegam esses temas e tripudiam em cima deles. Exato. Essa última decisão do TST, da Ortobon, lembra dela? 300 mil reais de multa, não é? É um precedente nefasto isso. Desde quando uma coisa que nunca foi lei... Ó, o que ele está querendo? Ele está falando da Ortobon, para você que não sabe. A Ortobon foi processada pelo Ministério Público, se eu não me engano, foi pelo Ministério Público, porque não havia nenhuma mulher no seu quadro de lideranças. O que é uma mentira, porque tinha lá, depois descobriram que existia. Mas aí já tinha sido multado, e aí foda-se. Entendeu? No seu quadro de gerentes e chefes, no quadro no alto escalão da empresa, da Ortobon, não havia mulheres. E aí eles foram multados. Peraí, então quer dizer que eu não posso ter uma empresa e não contratar mulher? Eu sou obrigado a contratar mulher? Ah, então eu sou obrigado a contratar trans, sou obrigado a contratar gay, sou obrigado a contratar negro, sou obrigado a contratar branco, preto, asiático, indígena. Cara, fudeu. A gente vai separar a sociedade em quantas camadas? Para que você, mas ele é oriental, mas ele é oriental da Coreia. E esse aqui é oriental do Japão. Vou ter que ter cota para cada um. Ah, mas ele aqui é negro, mas ele é negro de Angola. O outro ali é negro do Congo. Então, tipo assim, cara, que viagem é essa? Que viagem é essa? Antigamente as pessoas eram só contratadas porque elas tinham capacidade de estar ali. Saca? Era só por isso. E não deveria ser lei. Se fosse lei, deveria ser declarada inconstitucional. Isso. Instantaneamente. Isso. Vai lá o TST, não liga para o fato de não existir lei, multa a empresa com base numa questão subjetiva, como você disse. É como se o ministro do TST olhasse para a empresa e falasse: eu acho que tinha que ter mais mulher. Aí você fala: mas a CEO é mulher. Não importa. Viu? Naquela região só tem homens. Mas você vai gerir uma empresa agora, TST? Eu não fiz. Eu acho que a maioria da sociedade... É isso aí. A maioria da sociedade brasileira... É o TST gerindo a sua empresa. Você não pode ter uma empresa que você não esteja dentro dos padrões feministoides progressistas, o woke. Se você tiver uma empresa... E olha que merda que é ser empresário no Brasil. Se você tiver uma empresa e quiser tocar o seu negócio do jeito que você bem entender, sem cometer crime nenhum, você se fudeu. Porque você tem que ser o woke progressista e tem que meter um trans, um LGBT, uma porra de um gay, uma porra de uma mulher lá. Senão, você está cometendo crime e vai ser processado e pagar uma multa quilométrica para a porra do Estado. Bem-vindo ao comunismo. Não assinou esse contrato social. Eu não assinei esse contrato social. Nem eu. A legitimidade, ela está no legislador. Isso aí. O juiz, ele tem que cumprir a regra objetiva. Quando Isso aí. o juiz começa a inventar um monte de regra nova, que não está nem na lei, nem na Constituição, você está em terreno inseguro, incerto, imprevisível. Tudo pode acontecer, Letícia. Perfeito. Quando você pega Não uma tem estatística, contrato respeitado Ok. pelo Estado no ambiente mas dessa quando insegurança você jurídica. pega uma estatística e isso é comprovado, por exemplo, cerca de 78 mulheres já morreram vítimas de feminicídio só em Minas Gerais, só no primeiro semestre. Então, independente ou não de nomenclatura. Que porra é feminicídio, minha senhora? Como é que você prova isso? A maioria dos casos, 90% dos casos de homicídio no Brasil não são nem resolvidos. Não consegue se ter nem o investigado, nem quem matou.
e os casos não são nem resolvidos. Como é que você pode asseverar que 75, não sei quantas mulheres ela falou, já foram mortas pelo simples fato de ter sido mulher? Como que você pode asseverar isso? Você não pode. Isso é uma falácia. Isso é um dado tirado de dados, o meu sócio chama de dados anais. São dados tirados do seu Tobinha. Saca? A mulher morreu atropelada. Pronto, feminicídio. Foi um latrocínio. O cara foi assaltar ela e aí ele acabou matando ela. Pronto, feminicídio. A mulher tropeçou e caiu no bueiro da prefeitura e morreu. Feminicídio. Porra, qualquer mulher que morre é feminicídio hoje em dia. Já reparou isso? Não existe mais. É igual na época do pandemônio. Acho que não pode ainda falar as palavras da época lá de 2020, 2021, da grande crise global, né? Era isso, morreu uma pessoa de pneumonia, mas ela tinha Covid. Então pronto, aí ela morreu disso, né? Morreu uma pessoa porque ela bateu a perna gangrenou, ela teve que amputar, ela acabou vindo a falecer, mas ela tinha o Covid. Então, morreu de Covid. Era isso, é exatamente o que estão fazendo com o feminicídio. Exatamente com base nesse conceito. As pessoas têm medo de discordar hoje no Brasil. Isso aí. É muito triste porque isso emburrece demais o debate público. Isso aí. Então, todo mundo quer taxar alguém como radical para que a pessoa seja interditada, para que a palavra dela não seja entregue, Exato. para que ela não seja ouvida, para que criem um monstrinho. Então agora o Marco Antônio é um monstrinho. Por quê? Porque simplesmente você não consegue me convencer disso. É a cultura do cancelamento, que é tipicamente feminina e esquerdista, né? As mulheres que cancelam, que queimam a reputação, que fazem fofoca e denigrem a tua reputação. Esse é o modus operandi feminino de cometer violência, já que as mulheres não podem cometer violência física, a não ser que elas estejam armadas ou por veneno, faca e arma de fogo, elas cometem a violência mais comum, né, feminina, não é o tapa na cara, o soco na cara, um chute no saco. Ela é violência, ela faz violência psicológica, né? Ela acaba com a tua reputação, ela faz fofoca, ela acaba com a tua vida, com a tua possibilidade de trabalhar naquela cidade, ela acaba com a tua reputação, né? E ela também comete crimes que são os crimes de homicídio e etc. Mas se ela faz, não é porque você é homem, é só porque ela era uma mulher que sofria muito. Então ela merece uma pena mais branda, porque ela matou um homem que mereceu morrer, né? Entendeu? Eu não consigo ser convencido de que as estatísticas estão corretas, porque a premissa do conceito é errada, porque feminicídio é indutivo, gera uma percepção falsa, é um neologismo entre homicídio, genocídio, com o objetivo de criar uma falsa percepção da realidade. Isso. Que homens estão sistematicamente matando mulheres só por uma questão de guerra exclusiva do sexo. Isso. Mas é uma sensação de superioridade, não é uma guerra exclusiva do sexo. Tirada da onde, minha senhora? Da onde você tirou essa informação? Em que momento você está vendo uma casta de homens que se reúnem em pequenos grupinhos para dizer vamos matar e assassinar mulheres simplesmente pelo fato delas serem mulheres? Não existe isso, é uma paranoia, isso é uma falácia feminista. Tem paridade no homicídio de mulher. Mas você vê, a lavagem cerebral é tão grande que isso não consegue nem entrar na cabeça dela. Mas você tem que prender. Vai acabar com esse problema. A única forma de você prender vagabundo é acabando. Por exemplo, esse negócio de feminicídio atrapalha para você prender o vagabundo de verdade. Isso. O agressor de verdade. Porque também gera um incentivo errado de falsas denúncias. Existe muita denunciação mentirosa no Brasil hoje. Porra, foda. Muito bom. 90% Isso. crimes alegados sexuais ou de relacionamento, 92% desses crimes. Acabei de falar isso. Esse número tem que ser falado. As denúncias falsas são enormemente maiores do que as denúncias que, de fato,
levam a uma investigação e que, de fato, afirmam categoricamente e cabalmente que houve uma violência ali. E aí, beleza, se chegar ao fato de que houve uma violência, porque olha o quanto de denunciação caluniosa é feito, de 80% a 90%, tá? Existe esse dado aí, quem trabalha nas polícias, quem trabalha em investigação criminal, atesta isso, e são vários peritos criminais ou delegados e policiais que falam exatamente isso. As denunciações de mulher contra homem em delegacia, 80% a 90% são falsas. Dentro dessas pessoas que denunciaram falsamente, beleza, vamos dizer que 10% delas estava correta e, de fato, elas sofriam violência dentro de casa. Beleza, essas mulheres têm que ser protegidas, tá tudo certo. Um homem, quando ele quer causar o caos na vida de uma mulher, destruir, matar, foder com a vida dela, ele consegue, e é horrível. A gente não pode permitir isso. Esses homens precisam ser coibidos de se fazerem isso, com castração química, com punições severas, prisão perpétua, pena de... etc. Aquela coisa toda que a esquerda, a diminuição da maioridade penal, aquela coisa toda que a esquerda é contra, que a gente sabe que a esquerda nunca teve compromisso com acabar com a criminalidade. Mas aí, quando você descobre que de fato aconteceu o crime, você ainda tem que checar a intenção. E como é que você checa a intenção? É absolutamente subjetivo. Então eles dão pelo simples fato de que a denúncia que levou a uma ocorrência real, pronto, imediatamente é um feminicídio, é um feminicida em potencial. Ele estava querendo fazer maldade com aquela mulher simplesmente pelo fato de ser uma mulher. Isso é um absurdo, cara. Isso é um absurdo. São denúncias ineptas, são denúncias que não têm correspondência e correlação com a realidade, não tem lastro fático. Isso. É a palavra da mulher. E você está vivendo num país ainda mais perigoso do que isso, que a maluca da Tabata Amaral ainda está querendo aprovar um PL da misoginia para daí fechar o país de vez. A gente fala em Supremo ter dominado o país, instaurado um reino de terror aqui, essa é a judicialização total da vida. É isso aí. E olha o problema, quando você cria um monte de denúncia, as denúncias reais, os crimes reais, ficam diluídos no meio. Você atrapalha o trabalho da polícia. É isso. Investigação. É isso. A polícia tem que conseguir investigar. Com dados falsos, sacou? Com dados falsos, com estatísticas menos relevantes, com vitimização, com vitimismo, né? com enviesamento, com construção de narrativa, com construção, essa sim, de guerra dos sexos, das mulheres que só entram no poder, né, em cargos de legislativo e cargos de poder, tanto no sistema judiciário quanto nos três poderes de maneira geral, elas só entram em cargos de poder para legislar em causa própria, em causa feminina, para defender o seu lado e para dizer que elas são vítimas da sociedade. O homem, quando ele legisla, ele não legisla pensando, qual é a minha dor na sociedade? Eu sou um homem e eu sofro. Como eu vou me prevenir? Ele não legisla assim. O homem pensa no todo. As mulheres, elas pensam, como que eu vou botar mais absorvente gratuito para ser distribuído para as mendigas? É umas paradas assim, tipo, mano, caralho, que porra de política pública alucinada é essa? Você fica criando canais nos olhos, você só está criando papel e estatística. Isso. O governo tem isso para como é que é? Denúncia de violência LGTV. Eu me recuso também a falar o nome de uma coisa que não existe. Muito bom. LGBT, que é mais. Eu nem sei o que é isso, isso é uma sopa de... Muito bom, é muito bom que ele fala assim, LGTV, aí ela fala assim, LGBTQIAPI+, rapidão assim, porque a programação feminista dela não deixa, a militância não deixa ela simplesmente ouvir o cara falar e ela não tá... Nota, é uma entrevista, isso é uma entrevista, não é um debate. Ele não foi debater com aquela mulher. Ela é uma suposta jornalista e está fazendo uma entrevista a um candidato. Mas ela não consegue ouvir o candidato sem fazer microcorreções e tentar botar o discurso dele como dentro do politicamente correto e aceitável pela esquerda.
Sacou? O cara não tem liberdade de expressão. Ele não pode falar LGBT, LGTV e dar uma zoada. LGTV, HDMI+. Não pode, não. LGBT, HPN+, não sei o quê, porque essas pessoas tem que cuidar delas, porque essas pessoas, se você falar mal a sopa de letrinhas, se você errar uma letrinha, você está desrespeitando as minorias. Caralho. Que militância vazia, brother. Que militância vazia, nojenta. O mundo não é como você, esquerdista, quer que ele seja. O mundo é como ele é. Não adianta você pegar sua narrativazinha de merda, esse seu entendimento pífio da realidade e tentar subverter a lógica natural das coisas e tentar enfiar a goela abaixo das pessoas. Não vai acontecer. Existem homens fortes como o Marco, como eu, como vários outros homens que falam aqui diariamente para você, que estão aqui para mostrar a realidade como ela é, e não como você, militantezinho, gostaria que fosse. E se você quiser se tornar um homem foda mesmo, clica aqui embaixo, cai para dentro de algum programa meu de ascensão e descobrimento da sua desenvolvimento, né, na verdade, da sua masculinidade. E se você quiser se tornar imune à domesticação do feminismo, clica aqui embaixo. Se você quiser uma consultoria gratuita também, tá? Os links estão todos aqui embaixo. Eu espero você no próximo vídeo. Grande abraço, tamo junto e vamos nessa.